estou contente de estar com vocês aqui hoje, mais uma vez nessa grande Rádio Mundial aqui, que tem... Olha, eu estava até no Paraguai, eu já escutei a Rádio Mundial, até na Argentina. Olha que legal, ela tem um alcance que é uma maravilha, em AM e FM. Então, não deixe de assistir, não. Queria também mandar um abração para os caminhoneiros. Tem muitos que me escutam aqui. Olha, qualquer problema é com o carbono. Nós temos duas coisas importantes para falar hoje aqui. A primeira coisa que eu estou notando é muita gente com problema com plano de saúde. O que está acontecendo, gente? As pessoas não estão conseguindo pagar os planos de saúde. Ficou tão caro, as atualizações são tão absurdas, principalmente aquelas que têm a intermediação da Qualicorps, que a pessoa não consegue pagar o plano mais. Então, ele sai da empresa, precisa pagar ele sozinho, quase a metade do salário dele. Como é que ele vai pagar? Então, o que eles fazem? Eles migram, procuram planos mais baratos. E tem por aí planos mais baratos. Mas o problema é que, às vezes, tem muita pegadinha. Como, por exemplo, você sai do teu plano lá, que você tem todas as possibilidades, tem consulta, tem exame, tem atendimento, aí você vai para outro plano lá, e se tiver carência? Vamos imaginar que o teu filho, digamos, está com um problema de saúde lá e foi resolvido nesse plano que você está. Se você for embora, o outro vai receber como doença pré-existente do teu filho. E aí não vai querer dar a cobertura. Então você precisa saber muito bem o que você faz na hora. Porque se você desistir daquele que você está pagando e entrar no outro, que não tem aquelas características, ou tem prazo de validade, ou tem carência, ou tem um monte de coisa, vai acontecer que se está tendo um tratamento de câncer, eles vão interromper o tratamento. E outra coisa, o corretor, ele fala qualquer coisa para você trocar de plano, para você migrar. Mas você tem de ver direito, tem de ler o que está escrito lá, porque eles prometem, depois eles recebem a primeira parcela que você paga é deles, né? E depois ele quer que você se dane e some. Aí você fica na mão. Então, olha, eu já vi uma senhora que tem um problema com câncer, estava fazendo tratamento quimioterápico, depois ela foi lá e levou um susto. Porque falou, não, a senhora não é mais desse plano aqui. Não, mas olha a carteirinha mas esse daqui não dá direito, a senhora tem de esperar o prazo. Então, vocês perceberam? Precisa tomar muito cuidado. Às vezes, vamos imaginar que você tem um plano de saúde lá, e esse plano de saúde é ligado na Qualicorps. Tem muita gente procurando para ir direto no hospital. Por exemplo, Hospital Santa Helena, digamos, com o plano de saúde Qualicorp. Se você conseguir fazer um contrato direto com Santa Helena, ou direto com o convênio, em um Porto Seguro, pode ser que caia a tua prestação. Mas precisa saber certinho se você não vai entrar pelos canos lá e vai ter uma carência de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, e eles vão suspender teus tratamentos. Às vezes, gente, é quase que impossível pagar o plano de saúde, mas enfrentar uma despesa médica é muito caro. Só vou lembrar para vocês um caso que eu vi aqui, que eu já falei uma vez aqui. Tem uma senhora que um amigo dela foi visitá-la em casa e, de repente, o rapaz passou mal e ela levou para o hospital, assinou a internação e depois veio uma conta de 1 milhão para ela pagar. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês fazem de alguma coisa relacionada com o hospital. O sujeito que entregou a pessoa lá no hospital, ó, não vão deixar de atender uma pessoa, né, numa situação dessa, né? Mas o sujeito que levou no hospital, se ele assinar o termo de responsabilidade dizendo que ele se responsabiliza pelos gastos, o cara está morto depois. Que vem a conta, como é que você vai pagar? Então, olha, nós temos duas situações, o plano de saúde. Nós temos de avaliar o plano que a gente está e se vale a pena sair do plano. Olha, vamos lá, olha, minha esposa está com câncer e está fazendo tratamento. É evidente que você não vai sair do plano. Sair do plano vai perder o tratamento dela. Vai matar a mulher lá? Que coisa. Ela vai ter de ir para o SUS? Pelo amor de Deus, o SUS leva 3 meses para dizer que a pessoa está com câncer. Imagina quanto vai ter para fazer um tratamento. Então, o que você tem de fazer de verdade é conversar lá no plano, reduzir, diminuir. Por exemplo, você está num quarto
com 2 pessoas. Então, numa enfermaria, reduzir o preço dele. É uma possibilidade. Outra é contratar um advogado especializado nisso aí eu recomendo aquele que mora perto da tua casa, ou própria Defensoria Pública, falando que o valor da prestação está muito elevado, porque as atualizações por ano delas é muito caro. Vamos imaginar, imagina um plano de saúde exigindo uma atualização de 15%. Numa pandemia como essa. Pô, já está caro, é mais 15, é evidente que o juiz vai rever isso daqui. Mas, olha, pensa bem nisso. Para sair, você tem que ter certeza que o outro plano vai receber você, sem que você tenha de esperar um tempão, sem que tenha um prazo lá definido de carência, e você já possa funcionar com ele. É como se fosse uma transferência. Se não, é melhor conversar com o plano, reduzir, olha, eu quero um plano mais barato, vamos diminuir esse valor que eu não tenho para pagar, ou chorar na atualização, porque, olha, plano de saúde está louco para pôr para fora a pessoa que não paga. Passou 30 dias e já não te dá mais tratamento nenhum, e 60 dias já te dá rescindido o contrato. E ainda depois entra com uma ação para te cobrar. Tem que ter muito cuidado. Corretor, tem muito corretor sério, mas tem muito corretor safado. Ele vai falar para você o que você quer escutar, não o que você tem. Então eu me lembro um dia desse que uma senhora, coitada, ela foi lá e comprou um plano de saúde individual, assinou, mas o contrato era individual, mas era por adesão, com atualização diferenciada, uma fortuna. Consegui anular o processo dela e devolver o dinheiro dela, mas, gente, como é que fica? Então tem que tomar muito cuidado numa situação dessa. Agora, eu estou preocupado com outra situação. Tem muita gente, viu, Nilza? O Edna Santana também, estou com saudade de vocês aqui, a Cida Macedo. Tem muita gente aqui que começa a falar assim, pô, o marido está muito nervoso, está neurastênico, está agressivo, perdeu o emprego. Normalmente a mulher numa situação dessa tem vontade de divorciar, mandar o cara caçar lasanha, né? Some, né? Gente, não é assim. Às vezes ele não está bem da cabeça. Às vezes não é caso de divórcio, é caso de tratamento. Às vezes é até caso de interdição. O que é interdição? Quando uma pessoa começa a ficar doente, começa a ficar muito agressiva, começa a ficar muito nervosa, tem dependência química, mudou completamente da água para o vinho. Será que é legal jogar a pessoa no lixo? Vamos imaginar uma esposa legal, bonita, inteligente, tem uns filhos, de repente ela começa a ficar meio lelé, não está batendo bem com as coisas, começa a sumir. Será que é caso de divórcio ou é caso de tratar? Por que a gente não pode investir numa pessoa? Eu vejo muitos casos assim que eu fico impressionado, é que quando a mulher tem câncer mesmo, né, que ela vai para o hospital do câncer e volta sequelada, às vezes sem um seio, às vezes com outras situações, tem marido que não vai nem buscar ela no hospital. Vocês acreditam nisso? Não vai nem, já some, já desaparece. Descarta. Nessa situação, ela tem todo o direito do mundo de exigir tudo dele. Mas a gente fica preocupado com aquelas pessoas que a gente gosta, que de repente por um motivo ou outro muda completamente. Mas às vezes não é culpa dele, é culpa de uma doença que está dando até de origem psicológica. E a gente não tem de pôr ele na rua, tem de tratar ele. Então vamos pensar o seguinte, muitos casos eu vejo lá no cotidiano, os pais desesperados. Olha, meu filho está na droga, já está indo lá para a Cracolândia, eu vou largar a mão dele. Poxa, é teu filho. Não, mas ele é agressivo, ele é impertinente, ele não trabalha, é um vagabundo. É a droga, não é ele. É a droga que está fazendo isso. Mas olha, eu quero internar, ele não quer, eu levo para que ele foge, não sei o quê. Está na hora de você interditar esse rapaz. É chato? Mas é teu filho, é sangue do teu sangue. Você não vai jogar ele na rua. Ela nem vai deixar ele ser consumido lá na Cracolândia. O que você faz? Vai pegar um atestado médico dizendo que ele tem dependência química, vai informar qual é o tipo de dependência, maconha, cocaína, crack, qualquer coisa lá que tiver. O médico mesmo já vai receitar que é caso de internação e, ao mesmo tempo, é caso de interdição. Essa interdição, ela pode perdurar
até o momento que ele melhorar da situação. Por que é importante fazer essa interdição de cara? Porque o pai vai ter legitimidade para poder agir como se fosse o filho. Então vamos imaginar, o filho vai para a Cracolândia lá, eu já sou de maior, eu não sei o quê, eu mato, eu ferro, eu faço, não sei o quê. Ele só vai criar problema e vai ter processo crime nas costas. Vai se meter com traficante, vai pegar dinheiro emprestado de droga, vão acabar matando ele. O que você tem de fazer? Com essa interdição que você pediu para o juiz, que você pode ser até de graça, você fala, não tenho condição de pagar as custas, né? O próprio juiz dá. Você tem condições de pegar esse teu filho e levar ele coercitivamente, você amando, para um hospital, para uma clínica de desintoxicação, e tem muitas que são apresentadas do próprio Ministério Público, basta vocês dar uma olhadinha no site do Ministério Público, tem as clínicas de desintoxicação que elas permitem você internar eles de graça. Às vezes ele não trabalha, não faz nada, era bom pedir o LOAS para ele. Ia receber um salário mínimo, ajuda a pagar as despesas dele lá na clínica. Mas o que não pode é largar dele. Aí você me pergunta, e se meu filho melhorar? E se ele não largar a mão das drogas? E se der certo lá a internação? Aí você vai em juízo junto com ele e fala que ele já está apto. O juiz vai escutar ele, vai ver que ele está perfeito, vai baixar a restrição. Mas o que não pode, gente, é você ficar olhando para o filho esperando ele morrer. Olha, eu já tive um sobrinho que morreu dentro de uma clínica de desintoxicação e eu já tive outro sobrinho que se enforcou. Será que era legal para a gente deixar essas pessoas assim? E, na verdade, um lá tinha problema psicológico, lá, o negócio, eu acho que é esquizofrenia, mas não era detetável, assim, não dava para saber. Mas o importante era detectar e internar ele, interditar e não deixar que ele fizesse isso. A interdição não depende da idade da pessoa. Pode ser menor, pode ser criança, pode ser qualquer um, desde que não tenha condições de atuar. Por exemplo, gente, vamos imaginar que a tua filha lá tenha um filho lindo lá, mas ele nasceu especial. Desde o momento que ele nasceu especial, ela já tem direito ao LOAS, um salário mínimo por mês. O menino vai receber, preenchendo lá aquelas fichas, aquelas coisas todas. Mas o importante de vocês, gente, é ajudar essa criança a sobreviver. Com esse LOAS, ela vai ter garantido um salário mínimo mensal. Aí você vai levar ela na ACD, vai fazer de tudo para ela melhorar. Tem muitos meninos e meninas maravilhosas que elas trabalham, que elas casam, que elas são felizes. Gente, é o karma que veio para a gente, mas nós estamos aqui para ajudar. Outra coisa que é importante, o pai e a mãe dessas crianças, eles têm a obrigação e o dever de alimentar elas até que elas venham a falecer, se falecer, porque hoje em dia os tratamentos são magníficos. Então é assim, olha, vamos imaginar que o pai, quando fica sabendo que a filha é especial, larga a mãe e a filha. Eu já vi isso de monte, hein? Estou falando. Aí o que você faz? Você entra com uma ação de alimentos, conta que a criança é especial, relaciona toda a despesa que a criança tem e cobra dele, né? Porque não, safado, né? Aí o que acontece? Quando ela tem 18 anos, ele vai lá e paga, ele para de pagar os alimentos. Necas, não é assim não. Nem com 18, nem com 24. Ele tem de pagar até o último dia da vida dela. Se ele tiver 90 anos e tiver condição econômica, ele paga alimentos para ela sim. Agora a mãe, vai ser muito mais prático ela já entrar logo com pedido de interdição em juízo. Olha, minha filha é especial, ela nasceu fazem 2 anos, eu preciso tirar uma série de medidas, ela tem patrimônio, o pai dela morreu, deixou herança para ela. A mãe vai ser a que vai cuidar. Mas não deixa para fazer isso muito tarde, faz logo. Eu tenho casos que a moça, ela fica às vezes ela é especial, às vezes ela tem um problema de menos capacidade, mas ela não tem condição de interagir na vida. Cabe à mãe tomar conta dela, se o pai morreu ou se está separado. Vocês entenderam o que legal que é a interdição? A interdição nada mais é do que permitir que uma pessoa da família cuide dessa pessoa. E vamos imaginar que a curadora é a mãe e ela falece. Aí passa para o irmão mais velho, passa para a irmã e vai seguindo a vida da gente. Então eu já falei para vocês que nós temos que se preocupar com o marido. O marido é um cara maravilhoso, trabalha, tal, de repente começa a beber que nem um gambá, fica bêbado, perde o emprego. O
que tem de fazer? Em vez de jogar ele no lixo, tem de arrumar uma clínica de desintoxicação. Se ele não quer, tem de interditar ele, até que ele fique bom. A interdição, ela pode ser caráter perpétuo, como ela pode, assim que ele melhorar e tiver condições de sair fora da bebida, arrumar um emprego, acabou o problema, aí baixa a interdição. Os pais. Os nossos pais, um dia a gente vai ficar velho também, né? Então, a maioria dos nossos pais, normalmente falece um, fica o outro, e a pessoa começa a esquecer, começa a se perder na rua, sai para comprar uma coisa e desaparece, vai na farmácia lá e volta sem o dinheiro e sem uma medicação. Às vezes perde o dinheiro. Eu já tive caso que tinha um senhor de idade lá que todo dia ele comprava 5 quilos de carne para dar para os cachorros na rua. Não estou falando que é ruim comprar, mas ele não tinha, ganhava pouco. Então o que tem de fazer? Não tem de massacrar o velho, nem deixar ele trancado. Isso é cárcere privado. Tem de fazer uma interdição, tem que tomar conta dele. Se não tiver condição de manter ele em casa, não vai deixar ele num canto lá como todo mundo faz, num depósito. Ele não é um bem da gente. Ele um pedaço da gente. Então o que nós temos de fazer? Se pede a interdição, se leva ele para fazer para internar numa casa de repouso. O Ministério Público é fantástico, ele mostra para vocês a possibilidade de, desde acho que um salário mínimo por mês, até de graça, até quanto a pessoa puder pagar, se ela quiser um tremendo de uma casa de repouso cara. Mas o importante é dar a possibilidade dele estar num lugar decente, que é vistoriado pelo Ministério Público, tem lá o selo de qualidade, e ele vai ter uma vida melhor. Olha, eu me lembro a minha mãe, quando ela estava numa fase muito crítica da vida dela, que a gente colocou ela numa casa de repouso, que era, na verdade, uma extensão da casa da gente. E lá, ela gostava de dançar, arrumou até namorado. Então, agora em casa ela ficava trancada, reclamando, falando que sumiu as coisas dela, que roubaram a bolsa dela, que... Então, existe a necessidade de cuidar da pessoa e estar presente. Se você não pode fisicamente, chama a família. Vamos imaginar também que a tua mãe está com você e teus irmãos não querem saber de nada. Eles têm de ajudar a alimentar a tua mãe. Tem de entrar com uma ação, exigir que ele pague alimentos. Então, tudo isso daí é importante. Mas o mais importante é o seguinte, olha, se a gente interditar o idoso, que não tem mais condição de gerar sozinho, ele não vai dar as coisas para os outros, ele não vai sair na rua e distribuir a TV, quadro, fazer besteira. Eu me lembro que a minha mãe pegou e foi no cartório para transferir para um favelado uma parte que ela tinha na herança. Então tem uns negócios que a pessoa, quando fica idosa, ela não tem mais aquela capacidade. E eu só descobri que ela estava fazendo isso porque o próprio cartório, quando abriu lá, viu que ela tinha uma interdição, que era o curador. Olha, sua mãe está aqui, está querendo fazer uma doação, será que é possível? Tudo isso e muito mais, uma pessoa responsável tem de fazer. E o curador é aquele que toma para si as rédeas. Aí você vai falar assim, mas minha mãe está em casa, eu não preciso de curatela. Precisa sim. Vamos imaginar que os outros irmãos não ajudam. Eles têm que pagar alimentos. O que você faz? Vai lá no advogado, ele entra com uma ação contra os outros filhos, pede alimentos para tua mãe. E eles ajudam você a manter ela. Às vezes, até pagar uma boa casa de repouso. Às vezes, o valor que ela ganha de pensão não dá para ela fazer tudo isso. E a gente sabe que uma pessoa idosa, ela tem problema com incontinência urinária, ela tem de usar fralda, tem de tomar medicação cara, tem problema osteoporose, tem as quedas, a necessidade de bastante médico. Tudo isso a gente vê. Até um bom seguro-saúde, né? Para poder ter onde ela ficar com um tratamento legal. Então a gente já falou dos pais idosos, já falamos dos filhos especiais. Aí nós vamos, os filhos viciados em droga, eu já falei para você. A droga é um negócio muito rápido. Às vezes, o menino começa a fumar maconha, ou a menina, de repente ela já passa para cocaína e de lá é um passo para o crack. O que faz a maioria das vezes? Ela começa a roubar as coisas de casa, começa a roubar a carteira do pai, da mãe e tudo mais. Já conheço um monte de casos que a filha tem 2, 3 filhos lá, deixa com a avó
e some. Só volta depois drogada, gritando, as crianças sofrendo e os avós cuidando das crianças e com medo que, que, a, que, a, que, a, que, a, que a filha leve eles embora, leve para uma favela, resgate essas crianças. Então, o que tem de fazer numa situação como essa? Numa situação como essa, é o caso de não jogar ela na rua, é interditar ela e internar num lugar de desintoxicação. Como é que a gente faz isso daqui? É evidente que você não vai deixar ela ficar no crack lá para ela morrer na Cracolândia. Vai interditar a menina e vai levar ela lá. E com os filhos, entrar com uma ação pedindo a mudança de guarda para vocês. Olha, excelência, minha filha está drogada, não é bom exemplo, as crianças já têm 4 anos, têm 3 anos, ela não dá comida para ela direito nos horários certos, ela cria problema, traz um monte de homem aqui para trazer problema, ela se convendo, vê a mãe se drogar. O que o juiz vai fazer? Vai tirar a criança das mãos da mãe e vai passar para a guarda dos avós. É o que é corrente, é normal para a gente vê. E quem sabe ela trata também da filha lá para se desintoxicar. O que a gente tem de pensar, gente, é o seguinte: na hora que a pessoa fica viciada, ela fica dependente do traficante. Tem milhões de tipos de traficantes, mas na maioria é assim, olha, um traficante recebe, são pequenos traficantes, ele recebe um pouco de droga, então ele vende uma parte, outra parte ele usa. Então esse traficante vai ficar na cola da tua filha para comprar droga, para ele conseguir manter o vício dele. São os coitados, esses caras não deviam nem ser presos, deviam ser internados para tratamento. Mas aqui a gente vê que eles vão presos também, se estão vendendo lá, e dançou, né? Então, nessa circunstância, é importante vigiar. Se as crianças não têm condições de ficar com os pais, tem que tirar da guarda deles. Não estou dizendo para vocês impedirem que eles vejam os pais. Não, não é assim. Vocês ficam com a guarda das crianças e trata dela. E se a menina começar a criar caso ou o menino, interdita eles e vai lá e põe ele numa clínica. Pai e mãe tem que fazer isso. Ah, mas eu já tenho 80 anos. E daí? Mas tem que cuidar do teu filho, não tem jeito. Ela não está drogada? Nós temos de parar com isso. O outro pai, mas cansa ficar com os netos. É melhor você ficar com o neto do que a tua filha pegar e vender eles lá na favela lá para comprar droga. Ou senão eles virarem marginais por causa de uma situação dessa. Ou senão ver os pais lá se drogando numa situação. Então, gente, é muito sério. Outra coisa que eu falo é o seguinte, então. Vamos avaliar. Olha, minha mulher mudou do dia para a água, trabalhava, era uma maravilha, né? Aí ela começou a beber e agora é uma vagabunda, não merece nada e fica na rua. Gente, não é assim. Bebida é vício. Ela entrou nessa, vamos cuidar dela, vamos tratar dela. Poxa, ela é mãe dos teus filhos, é aquela que você gostava. Se você deixou ela virar alcoólatra, agora permita o tratamento dela. Não é jogando na rua, não. Não é, não. E outra coisa, se você pegar e separar dela, como ela é dependente química e ela não pode trabalhar, você vai ter de pagar alimentos para ela. Então, e ela vai usar isso na bebida. Não era melhor tratar dela? Vai lá no juiz e fala: excelência, minha esposa entrou no vício do alcoolismo, está fazendo coisa errada, eu preciso interditar ela para cuidar dela. Ela não quer ir para o tratamento, não quer tomar medicação, não quer ir para uma clínica de desintoxicação. Então, o que é de verdade o curador? O curador é responsável pela pessoa que ele está cuidando. Quem pode ser curador? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão. Digamos, vamos imaginar que tem o avô lá que pirou, coitado. O neto pode ser. O juiz vai ter maior carinho e, às vezes, pode ter 2 ou 3 curadores. E, às vezes, gente, se a pessoa não está tão, assim, não está ainda no ponto de interditar, nada impede dele ter um acompanhante que vai gerir os negócios dele. Mas o importante, gente, é que você cuide da pessoa que você ama. Pais são pais a vida inteira, irmãos são irmãos a vida inteira. E o fato deles ficarem dependentes, eles ficarem sofrendo, a gente não pode jogar no lixo. Nós temos de tomar cuidado. Vocês entenderam? Eu acho que o correto da gente é tomar conta. Então, o que eu aconselho? Não tem condição econômica? Vai na Defensoria Pública. Pede para eles, que eu tenho certeza que vai
Não tem defensoria pública? Tem sim. Vai no fórum da tua cidade mais perto e conta o que está acontecendo com o promotor de justiça. E ele vai encaminhar você para poder conseguir essa situação. Teus irmãos não querem ajudar você, que você está tomando conta dos teus pais, daí eles não querem saber de nada. Eles vão entrar com uma ação, vão pedir alimentos, teus irmãos vão ter que colaborar economicamente. Teu pai está numa situação crítica, está dando as coisas, está brigando, faz rolo na casa dele, não sei o quê, não tem mais cabeça. Interdita ele, coloca ele numa clínica de idoso, ou senão, toma conta dele. O que não pode é deixar essas pessoas sem, sabe, largar, como se elas não existissem. Não é justo. Olha, vocês veem, quando a gente vê um cachorro que eles soltam nas estradas, quantos que eu já vi? Eu nunca vi um negócio desse. Um dia desse eu peguei 3 na estrada. Eles largam o cachorro lá e vai embora. O cachorro fica desesperado lá. Vocês já viram? Isso é um cachorro. Agora imagina uma criatura humana que cuidou de você, que tratou de você e que agora está doente, você não quer mais. A esposa está lá, teve um câncer desgraçado lá, tirou um pedaço dela e você não vai buscar mais no hospital. Isso não é coisa de gente, isso é coisa de animal. Porque nem para animal se faz isso. O que nós temos de fazer é cuidar daquelas pessoas que a gente gosta. E se você não cuidar, a justiça vai cuidar. Então era melhor você tratar isso com carinho, com amor, com dedicação. E o importante da gente é que nós vamos para a segunda parte do programa e tem mais daqui uns minutos. Bom, gente, na nossa segunda fase do nosso programa, tem muita gente preocupada porque não tem dinheiro. Tem uns que falam assim, olha, eu estava empregado e estou desempregado. Outros que estavam recebendo um salário, a empresa reduziu pela metade. Outros que mandaram embora. Então é um desespero geral. Mas o que a gente tem de fazer numa situação como essa? Tem de pensar. Vamos imaginar, vamos começar primeiro com os bancos. Os bancos eles não estão nem aí, né? Você tem lá um empréstimo, tem um parcelamento, precisa ver que tipo de situação para cada caso, para você poder escolher os principais para pagar. Por exemplo, você comprou um carro por financiamento. Esse carro de financiamento, se você não pagar 3 meses, eles tomam o carro de você. Independente da pandemia, não querem saber. Você pode ganhar um tempo, mas vai perder o carro. Então, o que adianta o financiamento de veículo? O financiamento de veículo é um negócio muito sério. Esse tipo de financiamento ele foi deferido para o Brasil no tempo da ditadura. Ninguém queria investir no Brasil, nem queria colocar o dinheiro aqui, porque demorava muito para poder receber, sabe? As leis eram muito antigas nossa e ajudava muito o devedor. O que eles fizeram? Fizeram essa história de ali na China, que é onde que mandaram essa peste negra para a gente aqui, e de aparelhos duvidosos. Você imaginou se esse aspirador que o nosso governador compra, uma grande parte nem veio, outra parte veio superfaturado? Estou falando dos governadores desonestos, não estou dizendo. Você imaginou como é que fica? Vocês já pensaram que se um Estado comprou um monte de aparelhagem que não presta, ou fingiu que comprou, quando eles pegam as pessoas e levam para o hospital, esse hospital de campanha, será que eles põem a pessoa num canto lá e deixam a pessoa morrer? Vocês já pensaram nisso ou não? Será que tem aparelhagem lá, estrutura para receber essas pessoas? Será que existe mesmo esse material que eles compraram? Por que a Polícia Federal e o nosso presidente da República não vai para lá? Que é muito sério. O segundo, a situação que é séria, é a locação de imóvel. Não adianta falar assim, não, o juiz não vai despejar até outubro. Mas outubro está aí. Vai despejar assim, você vai ficar na rua. Ainda com uma ação de despejo por falta de pagamento, quem é que vai pegar e vai alugar outro imóvel para você? Então você tem que pensar numa situação como essa, é muito sério. E tem uma coisa pior ainda. Se você não tem fiador e você fez um depósito para garantir a locação, sabe o que vai acontecer para você? Se passar o valor do depósito, vamos imaginar que você está devendo 3 meses, 3 mil, o depósito é de 2, o juiz pode dar uma liminar e despejar você na hora. O imóvel da gente é o que a gente usa. Você não vai ficar na rua. Você sai de casa lá para trabalhar, quando você volta, teus filhos com a tua mulher, tudo na porta lá da casa. Lá.
e os móveis tudo no depositário. Então, o que você tem de fazer, gente? Tem de conversar com o locador, falar, olha, eu não tenho condição de pagar. Dá para o senhor ficar 3 meses sem pagar aí? Não, não dá. Então, dá para fazer o quê? Mas então me dá metade. Se eu tivesse condição de pagar metade, é legal. Se não tem, entra com uma ação em juízo dizendo que você está desempregado, que te mandaram embora, que a tua empresa quebrou, que você tem família e que você não tem condição de pagar por enquanto aluguel. E pede para reduzir o aluguel para 30%. Vamos imaginar, o aluguel era de 3 mil. Se você conseguir reduzir ele para R$ 900, eu tenho certeza que você vai pagar. Mas o que não pode é não pagar. Também é importante, não é? É importante. Eu fiquei preocupado um dia desses que eu vi no jornal lá, que tinha uma mãe que estava escolhendo entre alimentar as crianças ou pagar o aluguel. Pô, ela pode fazer as duas coisas. Ela pode ir na Defensoria Pública e pedir para o juiz suspender o valor do aluguel ou reduzir ao patamar de 30%. Ela paga R$ 1.000, começa a pagar R$ 300. Dá para fazer isso? Dá. E continua na casa. Depois, quando terminar a pandemia, volta ao valor normal. Certo? Certo. E ao mesmo tempo, era o problema do aluguel. A alimentação. Vai sobrar dinheiro para alimentação. Ainda o governo dá lá uma verba, lá, acho que R$ 1.200 para a mãe com as crianças, 700 para o marido. E outra coisa, ó, não é por causa da pandemia que a gente vai deixar de trabalhar. Eu vou ser franco para você. Se eu não tivesse emprego, tivesse desempregado, eu ia até vender mexerica na feira, mas que eu não ia voltar sem dinheiro na casa, eu não ia. Então, o importante é ter que ter vontade. A mulherada, tá aqui, eu tô dura, tá dura, vai, faz uma faxina. Todo mundo precisa de faxina. Faxina acho que custa R$ 160, 150 ou 160. E aí ainda você a patroa dá de comer lá, você leva um pouco de comida para casa. Gente, tem de trabalhar, não tem de ficar de boca aberta. Ah, meu marido está desempregado, e daí? Ah, então nós estamos confinados em casa. Pô, então quer dizer, ele está desempregado, vai comer lá o fundo de garantia dele, e depois? Você entende o que eu estou falando? Tem de pensar nas crianças também. Então não é justo. O que a gente tem de fazer? Ô, Ana Talarico, tem uma novidade boa para você, viu? Você ganhou a prestação de contas lá do juiz lá. Parabéns. Então pensa numa coisa, olha. O que nós temos de fazer de verdade é ver o que é essencial e o que é o necessário. Mas eu acho que o marido, ele tem que ter um pouco de vergonha na cara. Olha, eu era vendedor e agora não vendo mais nada. Pô, olha, vai até ser jardineiro, vai pedir para fazer serviço em casa de alguém, vai se virar. Pô, todo mundo precisa de alguém, o eletricista, o cara que arruma encanamento. Dá para ganhar dinheiro em tudo que é lado. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um amigo, ele chama-se João Cabeleireiro. Ele corta meu cabelo há mais ou menos uns 4 anos. Desde que eu deixei de ir no Jaça, porque o Jaça era muito longe e estava muito fresco para o meu gosto lá. Então, eu peguei e fui para o João, que era bom. Ele tinha um salão que era uma maravilha. Você chegava lá, fazia a unha, ele tingia, arrumava, eu via lá cada... Pô, o seu João chegou um dia desse lá no escritório desesperado. Ele contou que ele teve lá uma espécie de AVC, uma coisa dessa. Os filhos tiraram todo o dinheiro que ele tinha na poupança, que era bastante. E ele não teve mais condição de pagar o aluguel do lugar que ele estava, acho que era R$ 13.000 por mês, e ele estava sem nada, estava numa merda desgraçada. O que eu fiz? Tirei uma fotografia dele, coloquei lá não sei o que, é uma espécie de blog das perdizes lá, dizendo que ele cortava cabelo a domicílio, tanto de mulher e de homem, um preço barato. O cara está com, eu acho que ele não tem mais horário. Ele sai de um, vai para o outro. E você entende? Então é cabeça, tem que trabalhar, não tem jeito. O cara que ficar de boca aberta, ele vai morrer de fome e vai matar a família junto. E outra coisa, se você ficar não comer direito, não tiver medicação, como é que fica? Aí fica mais propenso a pegar essa doença. A mulher é a mesma coisa. É bonita, ela reclama, não tenho dinheiro, meu marido é um truta lá que não faz nada. O correto dessa mulher vai ajudar o marido. Se ela nunca fez faxina, vai fazer. O que não pode, gente, é deixar a família passar fome. Isso que é importante. Olha a Luciana Pimenta. A Luciana Pimenta, nós temos uma ação trabalhista lá na tua terra, hein? Vai ser um barato, já, acho que é setembro. Então pense numa coisa, olha.
tem de fazer alguma coisa, não pode ficar de braços cruzados. A gente não sabe ao certo quando vai começar a funcionar as coisas. Tem muito processo que está parado e vai continuar parado. Os processos físicos, aqueles que foram feitos no papel, agora passaram para 2 de outubro, 2 de agosto, e vão atrasando, eles não querem saber. E a gente não tem o que fazer, tem que ficar esperando, gente. Isso que é sério. Então vocês têm que fazer alguma coisa para fazer dinheiro honestamente. Como é que a gente faz? Trabalhando. Olha, eu fiquei com pena, tem uma senhora lá, acho que chama Dona Laurentina, ela tem 2 filhas. E as meninas não tinham condição de trabalho, elas não arrumavam emprego em nenhum lugar. Agora as 2 estão trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Olha, nunca vi tanto expediente. O que elas estão? Elas estão trabalhando em zona de risco. Zona de risco é perto de hospital que tem problema com o vírus. Dá até pena. As meninas dizem que choram de medo de chegar para a mãe e passar essa doença desgraçada aqui. Mas elas estão trabalhando, gente. Elas estão pagando condomínio, estão pagando imposto, estão pagando tudo. Eu não sei se vocês prestaram atenção, o governador e o prefeito eles estão muito preocupados em comprar aparelhagens por 10, 20, 100% do preço real. Estão muito preocupados com os interesses dele. Mas eu não vi nada de preocupação com o povo. O IPVA baixou? O IPVA foi suprido? Quem tem um carrinho lá tem de pagar, não tem? Se não pagar, eles não vão aprender? Não vai ficar devendo uma fortuna? Então eu digo para vocês o seguinte, o governo não está preocupado com o povo. Ele quer que o povo se dane. Os impostos não estão aí vencendo? Deixa de pagar a conta de luz que você vai ver o que vai acontecer para vocês. Só para vocês terem uma ideia, quando começou a pandemia, aquele negócio ferrado lá, eu tinha uma espécie de contador que trabalhava no escritório ali que pagava as contas. Aí o cara foi internado no hospital lá com esse negócio do vírus lá e ele deixou de pagar umas contas de luz, de energia do escritório. Vocês acreditam que apareceu três monstrão lá que eles queriam cortar a luz do escritório? Eu falei, mas por quê? Eu não estou devendo. Aí ele falou, não, o senhor está devendo, sim. Aí eu abri lá, era R$60, 80, uma miséria. Peguei meu telefone lá e comecei a fazer os pagamentos que estavam em aberto. Mas e quem não tem? E eles vão cortar a luz, como é que fica a tua família? E gás, é a mesma coisa. Então nós temos que começar a pensar em ter um pouco de dinheiro no bolso. Fazendo faxina, arrumando mecânica, ajeitando a casa dos outros, tem de fazer, não tem como fazer. E outra coisa também que a gente fica preocupado, já apareceu lá no escritório 1 milhão de pessoas lá desempregadas, querem entrar com ação. Eu entendo que no momento da pandemia não é momento de se mandar embora ninguém. Dá até para fazer reintegração. Mas a gente está notando que as empresas estão quebrando. Se a empresa abrir falência, quem é que vai receber? Quem é que vai pagar? Se a pessoa sumir. Eu já vi caso lá, tem uma loja perto lá do escritório lá que devia ter uns 15 empregados. Ela não abriu simplesmente numa segunda-feira, os empregados tudo na porta, e depois foram ver, não tinha mais nada. Eles levaram tudo embora no fim de semana e largaram lá. Como é que ficam os empregados? Quando é que eles vão receber? Não dá nem para abrir um processo trabalhista. Como é que você vai fazer para ter audiência? Vocês entendem o que eu estou falando? Tudo isso é muito sério. O que nós precisamos ter é um pouco de dinheiro no bolso. Precisa tomar cuidado com o banco, porque banco, normalmente, você está devendo, eles conseguem bloquear as tuas contas, você fica sem receber nada. Então, você tem uma poupancinha lá, os caras vão lá e bloqueiam. Aí você vai ter que provar que aquele dinheiro não pode ser bloqueado, até 40 salários mínimos, mas acontece que aí eles já pegaram, você vai ficar um tempão sem dinheiro. Tem outros coitados que dependem da aposentadoria para receber. Deixa lá 2, 3 dias, os caras bloqueiam e fica com o teu dinheiro. E aí você tem que arrumar um advogado, aí tem que pagar para pegar de volta essa grana. Tudo isso daí era muito mais prático você ficar vendo lá o dia que entra o dinheiro, já vai e já tira o dinheiro, paga as contas, pega o dinheiro e fica põe no bolso. Quero ver alguém pegar do você só se roubar. Aí é diferente. Outra preocupação, seguro-saúde é importante? É importante. Não dá para você pagar? Não dá. Vamos procurar um mais barato. Tem uns muito em conta que tem por aí. Então, não é tão maravilhoso, mas é melhor do que cair na mão do SUS. E quem não tem seguro-saúde, o que ele tem de fazer? Tem de exigir tratamento.
Por exemplo, vamos imaginar que teu filho está com uma febre e você vai lá no posto de atendimento, bem cedinho lá, tá aquele frio lá, não tem nem como entrar. E não atende teu filho e você vendo que ele está com febre. O 90 chama a polícia. Aí o que vai acontecer? Vai aparecer a polícia lá e vai perguntar lá o que está acontecendo. Ele está com febre, por que não atende o rapaz? O outro lá está tudo estrupiado, quebrou a perna lá e não está sendo atendido. Chama a polícia. O idoso está lá jogado no canto lá e ninguém faz nada. Chama a polícia. Gente, a gente sabe que tem muito médico esforçado, tem muito, como é que se fala, enfermeira esforçado, enfermeira, mas também muito safado. Tem muito médico lá, os maus médicos, que eles só estão inscritos lá para receber o salário para pôr o dedo. E nem vai lá. É político o negócio dele. Então, você chega no horário dele, não existe. Fisicamente ele não está lá, nunca esteve. Então tem que descobrir isso daqui, tem de ir para cima, tem de ver o que está acontecendo. Eu já contei para vocês no caso de uma senhora que ela ia fazer uma cirurgia de câncer. Quando chegava na hora lá, ela não conseguia fazer. E o sofrimento dela é que ela ficava a semana inteira se preparando, não comendo, tomando medicação. Chegava lá, não, hoje não tem porque o médico não veio. Ah, porque a aparelhagem não está boa, porque não tem oxigênio. Aí eu fui lá, fiz um BO na delegacia do idoso, fui lá na juíza, mostrei, deram uma liminar. O hospital do estado foi buscar ela em casa, fizeram a cirurgia e ela está boa. Quem não reclama, dança. Quem fica na fila com a criança com febre alta, a criança vai pegar pneumonia e vai morrer na tua mão. Será que é isso que você quer? Outra coisa, chega lá, a mãe está para dar a luz lá, não tem vaga, vai para outro hospital, chama a polícia. É um direito teu. Olha, a Constituição Federal fala que todos nós temos direito à saúde. Se o Estado, os maus políticos roubam o dinheiro todo, fica com o dinheiro para eles, não investe, eles têm obrigação de tratar. Ah, mas a minha mãe tem que tomar uma medicação que é muito cara e na farmácia do povo não tem, diz que está em falta. Vai lá na Defensoria Pública, entra com uma ação, obriga eles a entregar. Se não entregar, dança. Um dia desse eu vi uma senhora lá que estava chorando. Ela tinha uma medicação, ela tinha problema na divisão. Se ela não pingasse aquele remédio na vista, ela ia ficar cega, que é o glaucoma. O remédio custava R$ 180 por vidrinho, ela não tinha para pagar. O que a gente fez? Entrou com uma ação, automaticamente ela começou a receber o remédio. A farmácia do povo não tem de se virar, o Estado tem que pagar, não tem conversa isso daqui. O Estado só não vai pagar medicações que a gente não entende, medicações estrangeiras que ainda não tá garantido pelo órgão necessário que define isso daí. Então, só não vai que é aquele que não tem, que o remédio não está comprovado. Mas custe o que custar o remédio para tratamento para a pessoa ficar boa, sem dúvida. Já contei para vocês de uma senhora que estava com câncer, estava morrendo, tomou uma vacina americana e sarou. Só que ninguém queria pagar, a família não tinha dinheiro, o seguro-saúde não tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Ela foi lá, meteu uma ação lá e conseguiu receber. Então, gente, olha, quem precisa de verdade, faz. Quem não tem dinheiro para pagar advogado, não precisa. Vai entrar com a ação e pronto. Outra coisa que a gente vê normalmente, as financeiras hoje em dia, eles não vão nem atrás de você. Se atrasou lá uma parcelinha, eles te metem no Serasa. Eu nunca vi um negócio desse. Custava o cara ligar para você, mas ele prefere achar mais fácil meter você no Serasa. Aí o que você faz? Você vai lá e paga. Se eles não baixar do Serasa numa semana ou continuar cobrando você pode entrar com uma ação contra eles, pedindo para o juiz uma liminar para baixar o Serasa e, ao mesmo tempo, uma indenização por dano moral por eles terem mantido você no Serasa. E às vezes o valor que você vai receber é maior, às vezes é 10 vezes o valor da parcela que você pagou. Como é que você faz? Vai no juizado de pequenas causas, leva a prova lá que você fez o pagamento da dívida, leva a prova que eles não baixaram o Serasa, qualquer banco dá isso para você, leva também as cobranças que eles continuam fazendo. Porque normalmente, gente, quem vai fazer a cobrança para essas empresas são terceiros, são terceirizados.
Eles veem a cobrança e começam a infernizar de manhã, de tarde, de noite. Isso é muito ruim. Então nós temos de pensar como gente, olha, o que nós temos de fazer na vida aqui? Nós temos de exigir nossos direitos. Você não paga imposto? Paga. Quando você enche o tanque do teu carro, lá que você está pagando R$ 3,90, acho que é a gasolina, né? R$ 3,70, sei lá quanto é que é. Você sabe quanto custa a gasolina? 60 centavos. O resto é imposto. Aquele tonto que fuma um cigarro lá, uma cigarro custa R$ 5, sabe quanto que recebe quem faz o cigarro lá, a fábrica? 1.000, R$ 1. Os outros 4 é imposto que você paga. Você paga imposto direto, paga imposto indireto, os caras fritam você, você ganha um pouquinho a mais, lucro. Pô, e esse dinheiro vai para onde? Para a saúde que não é. Para a educação também não. Será que estão lesando a gente? Então, aquela pessoa que tem um problema, ela tem o direito e o Estado tem o dever de dar educação, alimentação. E vocês estão notando que essa pandemia, eles fecharam as escolas, como é que fica? E as crianças? Vocês já pensaram que as crianças estão com fome? Porque lá na escola elas comiam? Será que o prefeito se preocupa em levar comida para as crianças em casa? E quando ele quer dar a aula pelo computador lá, se a criança não tem nem internet nem computador? Quer dizer que se essa pandemia durar 2 anos, nós vamos ter um bando de analfabeto aqui? Ou nós vamos passar por decreto? Será que o Estado não se preocupa com essas coisas todas? Se o Estado não se preocupa, eu me preocupo. Será que eles estão preocupados só em comprar da China, que é onde que mandaram essa peste negra para a gente aqui, e de aparelhos duvidosos? Você imaginou se esse respirador que o nosso governador compra, uma grande parte nem veio, outra parte veio superfaturado? Estou falando dos governadores desonestos, não estou dizendo. Você imaginou como é que fica? Vocês já pensaram que se um Estado comprou um monte de aparelhagem que não presta, ou fingiu que comprou, quando eles pegam as pessoas e levam para o hospital, esse hospital de campanha, será que eles põem a pessoa num canto lá e deixam a pessoa morrer? Vocês já pensaram nisso ou não? Será que tem aparelhagem lá, estrutura para receber essas pessoas? Será que existe mesmo esse material que eles compraram? Por que a Polícia Federal e o nosso presidente da República não vai para cima dessa gente? Será que eles vão esperar todo mundo morrer da pandemia? Pô, tem um pouco de lógica, não tem? Eu vou imaginar, eu ouvi falar que o nosso governador daqui de São Paulo pegou e comprou um monte de vacina chinesa. Quem é que vai querer tomar vacina chinesa? Fala para mim, vocês já pensaram nisso ou não? Será que eles têm um controle de qualidade, viu com carinho, ou ele comprou um monte lá aleatoriamente? Eu tenho certeza que vocês conhecem os relógios em Rolex. O relógio Rolex, acho que o mais barato deve custar uns R$ 5.000. O em Rolex chinês, coreano, deve custar R$ 150, 120, 100, R$ 90. Só que se tomar uma chuva, ele desmonta, não? Ou senão ele perde a cor. Em uma semana ele está podre. Será que essas vacinas têm um controle de qualidade? E que elas funcionam em quê? Ou se foi comprado só para Deus ver? Ao mesmo tempo, um dia desse eu vi que tem uma prefeitura que tem milhares de cestas básicas vencidas, que eles não distribuíram. Como é que essa gente pode não estar preso até hoje? A gente escuta falar direto lá que o governador e prefeito se aproveitaram para gastar o dinheiro que o governo federal mandou, mas não investir para tratar as pessoas. Como é que fica essa gente? Vai ficar numa boa? Será que depois eles vão ser processados, depois vão ser condenados, e depois vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal e vai dar prescrição? Porque eu ouvi falar que tem muitos processos prescritos de gente muito importante que foram condenados e não vão nem responder pena, nem pagar pelo que eles fizeram, porque o Estado não conseguiu processar eles no tempo hábil. Então, o que dá preocupação para o povo aqui, em geral, é o seguinte, olha, a gente não pode brincar com o que está acontecendo, é muito sério. Eu acho que estava no povo de fiscalizar esses governos, esses hospitais.
O povo, quando chega lá num lugar que vê que lá devia ser um tratamento e não é, devia fotografar, devia levar na polícia, devia levar na mídia honesta e divulgar. Porque vocês imaginaram, gente, se a gente pega lá, que é o pai da gente, né? E de repente ele está com Covid e eles levam embora o sujeito. Aí você não tem direito de visitar, não sabe o que está acontecendo, não sabe nem como é que ele está sendo tratado. Aí todo dia você liga para lá e eles dão um perdido, não sei, dizendo que está vendo, que vai ver. Aí passa 10 dias eles falam para você trazer a roupa dele. Ou seja, ele morreu. Será que de verdade eles trataram? Será que aquela aparelhagem chinesa que eles adquiriram chegou? Será que aquele dinheiro todo que veio do governo federal foi investido nisso ou está no bolso de uma minoria de vagabundos sem vergonha que não está nem aí com a gente? Então, gente, é o seguinte, olha, por enquanto a gente tá vivendo num país que, em tese, ele mantém a Constituição Federal. E o que nós temos de direito aqui, além de nascer? Nós temos direito a respirar, temos direito a ter uma água decente. Mas vocês já notaram que no Rio de Janeiro a água é podre lá, não fizeram o saneamento na água, as pessoas estão tendo que comprar água para beber. Aí saúde, parece que eles estão todos preocupados com o coronavírus, mas tem cirurgia para fazer, tem câncer para tratar, tem 1 milhão de outras situações. E a gente pensa o seguinte, poxa Deus, se antes que não tinha o coronavírus, a gente já os hospitais estão sucateados e não tinha tratamento, como é que fica agora com o corona? Tudo isso e muito mais a gente vai falar na semana que vem. Queria mandar um abraço para vocês. Se tiverem alguma dúvida é para tirar a dúvida com o Carbone. É Carbone, advogado@uol.com.br. Está muito preocupado, quer poder dormir, está preocupado que o filho está preso, quer uma orientação? 11 999 86 1600. Eu não vou deixar de orientar, não. Quero mandar um abração para todo mundo e que Deus proteja a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.